Olá, tudo bem? Como vão vocês? Espero que tudo bem. E vamos que vamos. É isso aí, sejam bem-vindos. Então, gente, continuando com o tarô, esse vídeo nós vamos falar sobre ele, o grande imperador, ok? Mas antes de iniciar, falar um pouquinho dele, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás para rever alguns passos que levaram para chegar até aqui. Então nós vimos o grande herói de tudo, da grande jornada, que é o louco, o andarilho. Ele é o nosso herói, que iniciou a grande jornada. E essa grande jornada, gente, é sempre o primeiro passo. É aquilo que todos nós devemos fazer. Dar sempre o primeiro passo em qualquer coisa que se for fazer na vida, tá? Exige sempre o primeiro passo. E o primeiro passo, gente, já é 50%, da jornada, da grande jornada. Depois disso, nós vimos o mago. O mago é aquele que possibilita tudo. É aquele que nos mostra que o universo é repleto de infinitas possibilidades e que tudo é possível, tá? Porque o universo é sem fim. E se é infinito, é porque existem infinitas possibilidades. Então ele trabalha com isso, o mago, com as infinitas possibilidades. Ele te dá tudo à mão, ok? E é isso que a gente precisa ter sempre em mente, que nós temos infinitas possibilidades pela frente, nessa vida, em que está aí para a gente viver, não só sobreviver. Então ele dá todo o material, juntamente com os 4 elementos, que ele trabalha os 4 elementos e faz da vida dele, o que ele bem entende, o que ele quiser, e faz uma vida bonita, ok? Depois disso, nós vimos a sacerdotisa. Lembra dela? Então, ela dá um mergulho profundo no inconsciente. Então, ela aprendeu com o mago, que é necessário rever as infinitas possibilidades que possui. E outra, aqui ela adentra o infinito dela mesma, que é o seu interior. E lá ela vai descobrir as suas sombras, o que ela ainda não conhece dela mesma, entendeu? É aquela coisa de se autoconhecer. É o conhece-te a ti mesmo antes de mais nada. Conhece a ti mesmo e conhecerá os mistérios da terra, e os deuses, do infinito. E é por aí, essa grande sacerdotisa que nos ensina isso, a olhar para a gente mesmo, para ver que nós temos essas infinitas possibilidades que o mago falou, ok? Depois disso, vem a imperatriz, que nós vimos no outro vídeo. Então, ela chega aqui e já faz, olha, então vamos fazer. Vamos planejar as coisas, vamos colocar ordem nas coisas. Eu já vi do que eu sou capaz. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente já viajou dentro da gente e a gente sabe que a gente é capaz de muita coisa. E começa a planejar as coisas, ok? Opa! Desculpa aí. E aqui, o grande imperador é o que vai fazer acontecer. Esse daqui é que põe a mão na massa, o grande imperador. A rainha planeja, faz as coisas e ele vai pôr em prática. Ele que vai suar, ele que vai lá fazer tudo o que tem que ser feito. E o grande imperador é o arquétipo do pai, ok? Nós vemos o arquétipo da mãe, ok? Porque aqui a mãe é mais sentimento, é aquela coisa de sentimento também, é mais emoção. E aqui, gente, a razão, ok?
aqui é mais razão, aqui é pé no chão, é firmeza, né? O imperador, ele dá firmeza, ele está ligado, né, ao grande mental. Todo cedro levantado, tudo que se levanta uma mão, um cedro para cima, é que está ligado aos céus. E isso, ele está ligado ao grande mental, ao infinito mental, que é o primeiro dos 7 princípios herméticos, né? Então, totalmente ligado ao mental. E aqui essa posição não parece o número 4? Isso também quer dizer que ele está alinhado aos 4 elementos terrenos. Isso é matéria, gente. Então ele está ligado à matéria e está colocando uma ordem nessa matéria. Fazer com que a matéria obedeça a ele e faça com que as coisas aconteçam, né? É interessante isso, todo esse potencial dele. Ele tem um escudo aqui do lado, né, que é a águia, tem uma águia desenhada, que é um brasão, né? Aqui, ó, tá vendo? Mas está abaixado. Isso quer dizer que ele não está num momento de guerra, de luta, mas ele está preparado para lutar. Porque se tiver que lutar, ele vai lutar, já está preparado aí, já está mais ou menos em pé, né? Mas isso representa também, como ele está com a perna cruzada, parecendo um 4, que ele é ligado aos 4 elementos terrenos. Que é aquela coisa, em todo o universo, gente, nós vamos sempre encontrar os 4 elementos, ok? Os 4 elementos sempre estarão aí, tá? E ele é um homem maduro, com conhecimento. E ele comanda mesmo. É o que? Manda ver na coisa, né? A mãe toda emotiva, fala assim para tudo, né? Aqui, nessa carta anterior que nós vimos, né? Da grande imperatriz, que com a Perséfone era aquela mãezona, né? Que fazia de tudo, deixava a filha fazer tudo, isso, aquilo, que é a parte sombra da carta, né? E essa é a parte também dele, né? Aquela coisa que deve falar, não, chega, né? É aquela coisa, tem limites. Ele coloca limite em tudo, tá? É aquele paizão que chega, todos nós temos isso, ok? Como no arquétipo da mãe, homens e mulheres têm isso. A gente tem um coração mole de vez em quando, né? Mas a gente precisa ter limite para tudo e dar limite para todas as coisas, né? E o imperador dá isso, dá o limite necessário. E ele é invocado, não obedeceu, mas está ferrado, né? Porque daí ele vai guerrear, né? A parte sombra dele, eu diria, que é aquela coisa da gente, né, não pegar pesado com a gente mesmo, né? Aquela coisa de ser muito moralista e pegar no pé da gente mesmo. Você olhar para o espelho e falar, não, você é isso, tem que fazer tal. Pegar muito no teu pé. Para, não precisa tanto. É a lei do equilíbrio, tá? É sempre utilizar o bom senso, gente. Bom senso é utilizar o equilíbrio em tudo, é ou não é? E aqui, ele faz isso, né? O ponto positivo do imperador é utilizar o bom senso, o equilíbrio, e impor limite nas coisas, né? Que é necessário. Em tudo na vida é bom a gente impor limites. Eu lembro que minha mãe falava assim, e ela aprendeu isso do meu avô, o mundo, né? O homem rola no mundo, mas o homem tem que ter quina. Eu falava, pô, que negócio é esse? Um dia eu pedi explicação disso, né? Como assim o homem tem que ter quina, né? Ela falou, não, o mundo é uma bola, né? Gira, você vai girando, vai dizendo amém para todo mundo, vai dizendo amém, mas chega uma hora que tem que ter uma quina. É que nem a calçada, quando a gente está andando, não tem uma calçada mais levantada do que a outra, essa é uma quina, então a gente tropeça aí, então é aí que a gente para. Então, ela falava, pô, o homem tem que ter quina, é uma hora que a gente tem que parar e falar, não, para aí, chega, tudo tem limite, tá? E o imperador é isso, ele nos ensina isso. É um arquétipo que serve tanto para homem como para mulher, tá? São arquétipos. E a gente, às vezes, né, está
vivenciando esses modelos, né? Esses arquétipos. Então, muitas vezes é bom a gente estar vivenciando esses modelos de vida, ok? Então, é esse o imperador. E com ele, gente, tem outras cartas. Nós temos aqui também, do baralho de White, né? O imperador, tá vendo que aquele já está sentado, né? E já está preparado, porque ele está de armadura também, ó. Então ele está preparado para a guerra. Porque aqui ele está sentado, mas ele está preparadão para a guerra, né? Ele tem um cedro também, como aqui, ó, esse cedro que liga, né, com o céu, né? Aqui é o planeta Terra e a cruzinha aqui é a espiritualidade, né? Aqui, no caso, o cedro dele é um Ankh egípcio, né? Que é o espiritual. E aqui na mão, ó, planeta, tá? Que é o símbolo de autoridade deles, né? E na carta, o tarô mitológico, ok? Olha aqui, ó, a ligação com o céu, que são os raios, né, de Zeus, o mundo, né, que é o símbolo de autoridade máxima, ele está acima de uma montanha, né, e isso representa o quê? O status maior, que ele é o bambambam mesmo, né? Como se fosse o presidente de uma empresa, é o cara que está lá em cima. Então ele comanda tudo. E tem a águia, ó, no ombro dele. A águia aqui já representa o poder dele, né? A autoridade, que muitos povos, né, utilizaram a águia como poder, né? E força. E aqui a águia dele representa isso, poder e a força, mas também os olhos da águia, né? Aquela coisa em que a gente tem que saber ver tudo de antemão, ter tudo à vista, né? Ter uma visão lá da frente das coisas que vão acontecer, ser um visionário das coisas, né? E aqui, deixa eu ver, nesse baralho aqui não tem a águia, só esse de White, tá? Agora aqui tem. E ele também, gente, ele tem a sua história, né, dentro da mitologia, né? Ele foi casado com essa deusa aqui, olha, que está no cantinho, a deusa Hera. Tá vendo que ela está com o mundo também na mão? Representa o símbolo de autoridade. Na verdade, Zeus, né, o grande imperador, o que comanda tudo, ele teve diversas mulheres. E por que isso? Significa o pai, né? O paizão, o criador. Então ele precisava criar sempre, né? Então ele tinha muitas mulheres. Quem não gostava muito, né, era a verdadeira mulher dele, que era essa daqui, a Hera. Então, mas era o trabalho dele, né? E não é questão de machismo, mas questão de ser um deus, né? Ele tinha que procriar. E a maioria dos filhos dele eram semideuses, né? E o homem sempre copiou os semideuses. Não copiava os deuses, né? Porque eram tipo assim, né? Blasfêmia. Mas copiavam os heróis, que eram os filhos, né? de Zeus com as mortais. Então o homem sempre copiou os grandes heróis. Então precisamos, né, e a gente precisa dos grandes heróis, se espelhar nos grandes heróis para ver o que precisa ser feito. E Zeus se compadeceu com isso e falou, não, vocês vão copiar os meus filhos, né, que são os heróis. E daí vocês se espelham neles. Mas é isso daí. Então, e ele era filho do grande deus Cronos, né, um titã, com a titanesa Rhea. E esse Cronos, ele, antes de tudo, o que ele era? Ele era o senhor do tempo. Mas só o senhor do tempo, não existia vamos supor, uma ideia fixa nesse fator tempo, tá? Só tempo linear ou ciclos de tempo, que nem
dias da semana, idades e tal, nada disso. Ele fazia com que esse tempo fosse para a gente utilizar ele como sabedoria, tá? Então, como assim? Vamos supor, você conhece uma pessoa há muito tempo, e essa pessoa, você percebe que ela não tem conceitos legais, não tem uma ideia legal da vida, não, sabe? É difícil, são pessoas difíceis assim que a gente acaba conhecendo na vida, né? E vamos supor, a pessoa some, você não vê a pessoa durante 10 anos. Depois você chega, oi, tudo bem? Você vai conversar com a pessoa está com a mesma ideia fixa, com os mesmos pensamentos, né, com as mesmas ideias, não mudou em nada. Isso quer dizer o quê? Que ela só sobreviveu, né, aquele tempo do Senhor do Tempo, mas não viveu, não soube viver o tempo real de Cronos, que é a sabedoria, né, também. Então ela não aprendeu nada nesse meio tempo. Foram 10 anos perdidos, né? O que adianta estar aqui na vida, gente, se a gente só sobrevive? Não faz sentido a vida só sobreviver. A vida tem que fazer um sentido. Você tem que pôr uma história dentro da tua vida. Senão não adianta, né? É uma coisa meio assim, meio complicado de entender, mas é um fator legal, né? Não sobreviver, mas viver. Né? Saber viver a vida. E viver a vida, gente, é conhecimento mesmo. É a gente se preencher com conhecimento. Porque é a única coisa que a gente leva daqui, não é verdade? Então, e a mãe dele, né, de Zeus, a mãe de Zeus, o que ela fez antes dele nascer? Que o Cronos, o Senhor do Tempo, ele recebeu uma mensagem de que havia uma profecia, de que ele seria destronado, tá? E por um filho dele. Então ele ficou doido da vida. Como um filho meu vai me destronar e tomar tudo que eu tenho, né? Eu sou o dono de tudo, Deus de tudo. E não vai, né? Eu não quero isso. Então, gente, se é uma profecia, já teria que ter aberto a mão de tudo, né? Abre mão já e, se é uma profecia, é uma coisa que realmente vai acontecer. É o tal do Maktub árabe, né? Que já está escrito. E ele ficou doido da vida, né? E o que ele fez? Ele começou a comer os filhos, né? Ele engolia os filhos, porque ele era um titã, então ele engolia todos os filhos que ele tinha com a titanesa, né? A Réia. Então, a Réia ficava grávida, tinha o bebê, ele chegava lá e engolia, né, o filho, e engolia. E assim ele foi fazendo com todos os filhos, porque ele tinha certeza de que o filho não ia nascer, né, para destronar ele. Daí a Réia, ela ficou grávida novamente, né? Só que dessa vez ela fugiu para uma caverna. Olha bem, gente, uma caverna, né? Aqui, tudo que é caverna, escuridão, é inconsciente. Ela fugiu para uma caverna e foi dar a luz, né, ao Zeus. E ela deu a luz a Zeus dentro de uma caverna. É interessante isso porque todos os maçons renascem, né, dentro de uma caverna, que a gente chama uma caverna. E gozado que nisso daí a Réia chegou e teve uma ideia. Ela falou assim, não, se eu levar o bebê até Cronos, ele vai comer meu filho. E esse Zeus era o filho mais novo, tá vendo? Dentro da caverna, ideias novas, sempre ideias novas, para mudar a situação. Então ele veio para mudar uma situação. Então, o que a grande deusa fez? Ela falou, olha, eu vou enrolar uma pedra
no cobertor e vou levar para o Cronos e falar que é o bebê, né? E ela escondeu o bebê, deixou o bebê escondido na caverna. Daí pegou a pedra, levou para Cronos e Cronos nem quis saber, pegou já o cobertor, já engoliu e pronto, né? O filho. E ela, tudo bem, agiu normalmente, tá? E aí os anos foram passando e Zeus foi crescendo, e foi aprendendo a ser guerreiro, aprendendo um monte de coisa, né? Tal, porque Zeus é super inteligente, né? Crânio, tal. Então, o que ele resolveu fazer, né? Ele falou, não, esse meu pai tem que parar com isso, né? Ainda bem que eu fui o último, né? E a Rhea sempre, né, se afastando de Cronos para não ter mais filhos. Então ele cresceu, ele ficou um deus muito forte, Zeus, e falou, não, agora chegou a minha vez. Ele fez uma poção mágica, né, e foi lá levar para o Cronos. Chegou lá, deu para o Cronos, falou, olha, toma isso que é muito bom, né? E ele nem perguntou quem era, Zeus, quem nada, tal, pegou e tomou a poção e ficou meio zonzo, ficou ruim, e começou a vomitar. E nisso ele vomitou todos os deuses, né? Os irmãos de Zeus, que era Poseidon, Hades e outros deuses maiores, né? Inclusive as deusas. Vomitou todo mundo, inclusive a pedra. E nisso, quando foram vomitados, eles já estavam adultos também, grandes. E daí Zeus falou, não, vamos acabar com ele, né? É aquela eterna briga entre pai e filho, né? Aquela disputa que ocorre quando o filho chega lá na fase da adolescência, 17, 18 anos, já começa uma disputa com o pai, aquela coisa toda, né, de adolescente. Então, isso daí provém de Zeus, né, na disputa dele com o próprio pai, né, que é Cronos. Aquela disputa que todo homem tem, né, de ganhar seu espaço também, né. E aí, eles venceram a luta. E Zeus tomou todo o poder. E colocou cada deus num setor, né, daí foi para o Olimpo, e tudo bem, e começou a liderar de lá. E essa é a história de Zeus, né? Mas foi assim que ele conquistou, né? Todo esse poder todo. E brigando, tal, conseguindo o espaço dele também, né? E é isso daí, gente, tá vendo? Essa é a força do grande Zeus, né? De se impor, de colocar as coisas em ordem, né? De fazer com que as coisas aconteçam, né? A gente tem que ter isso sempre em mente, né? Falar, não, chegou, eu já passei por várias etapas da jornada do herói, agora chegou a minha vez de, né, fazer as coisas, fazer a coisa acontecer. E é isso daí, a gente tem que seguir em frente e fazer as coisas acontecerem. E você vê que interessante, essa carta é de número 4, né? Então foi a carta 1, a 2 e a 3, tá? 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Termina um ciclo aqui, ok? E depois quem vem? O Hierofante, a carta do Hierofante, que é o ciclo espiritual. Porque aqui foi uma jornada dentro do ciclo terreno, do ciclo, né, mental até o ciclo terreno. E depois já começa um espiritual também, tá? E é por aí, né? Conquiste esse arquétipo dentro de você. Faça com que ele exista dentro de você, para você pôr ordem nas coisas, fazer com que as coisas aconteçam e colocar limite nas coisas, né? E nem aquelas palavrinhas sim, não e chega. É ele que fala. Ele diz sim, às vezes, né? Mas não muitas vezes. E chega, né? Ele impõe limites mesmo. E é isso aí, gente. E vamos que vamos. Tudo bem? Falou, gente. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Ah,
E vamos que vamos. Sempre em frente. Jamais desistam. Ok? Força e honra. Tchau, tchau.